Feriado com desrespeito ao isolamento social em várias cidades. Em São Paulo, carreata pela volta à normalidade faz barulho em frente a um hospital de campanha. Em Brasília, enfermeiros protestam por melhores condições de trabalho e sofrem agressão de manifestantes vestidos de verde e amarelo. Eu tenho perto! Você tá me ouvindo? O Brasil supera 91 mil casos de Covid-19, com mais de 6.300 mortos. Curados são 39 mil. Os Estados Unidos liberam o uso de antiviral que reduz o tempo de internação de pacientes com Covid-19. Adolescente que disputou reality show musical é enterrado no Recife. Tuca Almeida foi assassinado. Fernando Henrique e Lula participam de ato virtual em homenagem ao Dia do Trabalho. Varejistas oferecem vagas de emprego em plataforma online criada para minimizar efeitos da pandemia. São 4 mil vagas para diferentes setores do varejo em todo o Brasil. Tubarão-baleia surpreende pescadores em Niterói, no Rio de Janeiro. Olha o tamanho da cabeça do bicho, olha o tubarão-baleia. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 6.209 novos casos de Covid-19. Já são mais de 90 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país. O número de mortes causadas pela doença chegou a 6.329. Até agora, mais de 38 mil brasileiros conseguiram se recuperar. No Rio de Janeiro, cerca de 1.000 pacientes com sintomas da Covid-19 aguardam por um leito em enfermarias ou em unidades de terapia intensiva. Hoje, a capital fluminense ganhou o segundo hospital de campanha. A Prefeitura do Rio informou que dos 65 leitos de UTI que estavam fechados para obras, 30 já foram liberados para uso e outros 20 serão abertos, sem detalhar quando. Já o governo do estado disse que abriu mais de 280 vagas de UTI nos últimos 2 meses. O estado de São Paulo registrou a pior taxa de isolamento social desde o início da quarentena. Mais da metade da população está saindo de casa. O feriado de hoje levou milhares de paulistas às ruas. Trabalhadores da saúde em várias partes do país denunciam a falta de equipamentos de proteção. No Distrito Federal, o Ministério Público pediu na Justiça melhores condições de trabalho. Hoje, um protesto silencioso na Praça dos Três Poderes foi interrompido por manifestantes que hostilizaram os profissionais. Tradicional nas praias cariocas, o Biscoito Globo anunciou o fechamento da fábrica pela primeira vez na história. Com a quarentena, as vendas praticamente zeraram. E você vai ver daqui a pouco, o número de mortes por Covid-19 no Pará cresceu quase 3 vezes em uma semana. E veja também as manifestações do Dia do Trabalho ao redor do mundo, respeitando as recomendações de distanciamento social. Continue com a gente, nós voltamos já já. Desinfecção de veículos. Mantenha a caixa de câmbio, maçanetas e volante limpos. Descarte o pano ou o papel usado na limpeza logo depois. Não deixe o frasco de álcool em gel 70% dentro do carro. Um policial militar de folga atirou e matou um manobrista durante uma briga em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o PM observando carros na rua. Há suspeita de que ele pretendia roubar um veículo. Foi enterrado hoje na Grande Recife o corpo de Tuca Almeida, de 15 anos. O adolescente que ficou famoso depois de participar de um reality show musical foi assassinado num acerto de contas. A tradicional festa do Dia do Trabalho, realizada pelas centrais sindicais em São Paulo, este ano foi pela internet. A transmissão ao vivo de mais de 4 horas reuniu artistas e políticos. E começou a funcionar hoje uma plataforma que concentra 4 mil vagas de emprego no setor varejista em todo o Brasil. E o Dia Internacional do Trabalho, normalmente, Darlison, é marcado por protestos e milhares de pessoas em várias partes do planeta. E dessa vez, Carol, a grande maioria das manifestações respeitaram as recomendações do distanciamento social. A Covid-19 já matou quase 240 mil pessoas no mundo. Apesar de muitos países estarem relaxando as medidas de isolamento, a Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a doença ainda é uma emergência de saúde pública global.
A Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias do estado do Amazonas e do governador Wilson Lima no valor de R$50 mil por dia. O motivo é que o governo não cumpriu a decisão que determinava a ampliação de UTIs para doentes renais que contraíram a Covid-19. O governo vai recorrer. E mesmo com o número de novos casos da doença crescendo no estado e o sistema funerário e o de saúde em colapso, o governo definiu hoje que vai reabrir o comércio. E no Pará, o número de mortes por Covid-19 quase triplicou em uma semana. A taxa de mortalidade no estado chegou a 27%. Para tentar amenizar esse cenário caótico, empresas estão se mobilizando para ajudar no combate ao novo coronavírus. Estudantes que desejam fazer o Enem têm até amanhã para pedir isenção na taxa de inscrição. O cronograma do exame está mantido mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Motoristas de vans escolares da Grande São Paulo fizeram um protesto hoje na capital paulista. Eles pedem ajuda do governo para conseguirem se manter durante a paralisação das aulas. Em instantes, Estados Unidos autorizam o uso de antiviral que reduz o tempo de internação por Covid-19. E com as pessoas em casa, os animais ganham as ruas e visitam as águas de várias partes do Brasil. Não saia daí, a gente te mostra já já. Cuidados no transporte público. Use máscara e leve sempre álcool em gel com você. Evite tocar nas superfícies e prefira horários alternativos com menor aglomeração. Se for possível, deixe a janela do ônibus ou do metrô aberta. Uma das datas mais importantes para o comércio se aproxima. E com todo mundo em casa, lojistas buscam alternativas para não ficar no prejuízo. Para que os consumidores possam comprar o presente do Dia das Mães esse ano, alguns shoppings estão realizando as vendas no sistema drive-thru. Para destinar dinheiro ao combate ao novo coronavírus, deputados, prefeitos e funcionários tiveram os salários cortados em vários estados. E a Caixa antecipou para esse sábado o pagamento do auxílio emergencial para os nascidos em setembro e em outubro, que só receberiam a partir de segunda-feira. As pessoas que nasceram em meses anteriores também podem fazer o saque. Até agora, 50 milhões de pessoas já receberam o benefício. O ministro Luiz Roberto Barroso, que vai assumir a presidência do TSE, afirmou que existe risco real de adiamento das eleições municipais deste ano por conta da pandemia do coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro disse que gostaria que todos voltassem a trabalhar, numa referência às medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios. O Palácio do Planalto não vai comentar a entrevista de Sérgio Moro. Nos Estados Unidos, o número de mortes provocadas pela Covid-19 passa de 65 mil. No país, 161 mil pacientes se recuperaram. Em Nova York, epicentro da doença no território americano, o número de mortes e novas internações caiu pelo 6º dia seguido. A FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, liberou em caráter emergencial o uso do Remdesivir no tratamento da Covid-19. De acordo com estudos preliminares, o remédio reduz de 15 para 11 dias o tempo de recuperação dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. E aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fará uma reunião com o fabricante do medicamento para verificar a viabilidade de fornecimento do remédio. O Brasil já participa de uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que selecionou países para testar o Remdesivir. 12 centros de tratamento estão no programa, entre eles o Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. E a agência de notícias estatal da Coreia do Norte afirmou hoje que o líder Kim Jong-un participou de uma cerimônia no norte do país. Foi o primeiro compromisso público do ditador em 20 dias. Durante o período, surgiram rumores sobre o estado de saúde dele. A agência não divulgou fotos do evento. Morreu em São Paulo, aos 71 anos, o jornalista Nirlando Beirão, redator-chefe da revista Carta Capital. Ele sofria de esclerose lateral amiotrófica. Mineiro formado em Ciências Sociais, Nirlando Beirão começou a carreira no jornal Última Hora do Rio de Janeiro em 1967. Comandou algumas das principais redações do país e fundou publicações importantes. Conhecido pelo texto refinado, foi também autor de livros como Meus Começos e Meu Fim. Nirlando Beirão deixa a mulher Marta Góes, uma filha, Júlia, e os enteados Antônio e Maria Prata.
O isolamento social, Carol, está deixando os animais silvestres mais à vontade. No Rio de Janeiro, eles estão sendo vistos em locais que antes quase não frequentavam. A ausência de visitantes nos parques é uma dessas explicações. E a redução do tráfego de barcos fez a Baía de Guanabara receber novas visitas. Fique agora com o Roda Roda Jequiti. Logo depois tem as aventuras de Poliana. Boa noite para você. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê de novo amanhã. Até mais.